Olá, mulheres de sucesso, sejam bem-vindas à nossa primeira aula dessa série de aulas que denominamos A Trilha do Sucesso. Desfrute deste momento. Ao longo destas aulas, nós iremos tratar sobre comunicação, posicionamento, atração de clientes, fechamento de contratos, tudo o que reverbera no seu negócio através do seu posicionamento, da sua comunicação. Desfrute desse momento, papel e caneta na mão para anotar tudo, todo o ouro que irei entregar para vocês. Pegue sua água para hidratar aí o seu corpinho. Eu vou hidratando aqui minhas cordas vocais também, afinal de contas, é uma das minhas ferramentas de trabalho. Sugiro que você faça o mesmo, se hidrate, vá ao banheiro agora, antes da aula, para poder desfrutar, para poder aproveitar ao máximo esse momento de entrega. Sejam muito bem-vindas. Aqui nós iremos falar hoje especificamente de comunicação e a influência dessa comunicação no seu negócio. Por que que você deve trabalhar a sua comunicação? Por que que você deve trabalhar e ajustar sua comunicação e posicionamento dentro do seu negócio, independentemente da sua área de atuação? Seja você uma advogada, uma dona de uma empresa física, uma dona de um negócio digital, seja você empregada CLT, você que está dentro de uma empresa, quer subir em cargos maiores, se você está procurando emprego e não consegue encontrar emprego, não passa da entrevista, a comunicação, ela está envolvida em tudo isso. É a nossa comunicação, a forma como a gente se comunica com o mundo, que vai nos levar do ponto A ao ponto B, que nos abre ou fecha portas. É através da forma como a gente se comunica com as pessoas, com o nosso cliente, em uma reunião de negócios, em uma entrevista de emprego, que vai abrir ou fechar as portas, que vai fazer o seu cliente assinar o contrato ou não, aceitar ou não o valor, o preço que você está cobrando naquele momento. Portanto, sejam bem-vindas. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like para que a gente possa aí ter esse conteúdo chegando para mais pessoas. Compartilhe para aquela amiga, para aquela empresária que você sabe que precisa ouvir tudo isso. Já tá aí com o seu papel e caneta na mão? Pois bem, pegue seu papel e caneta, igual na época da escola, você sentava lá na carteira, ouvia o professor falando, ia fazendo seu resumo para você depois conseguir estudar e entender o que o professor tinha falado naquela aula. Inclusive, eu, Sarinha, comecei, quando era Sarinha, né? Sarinha de 15 anos, começou na comunicação lá com seus 15 anos, ainda em idade escolar, mas já trabalhava em outras empresas, já tinha tido ali o meu primeiro, meu segundo emprego. A comunicação no rádio foi o meu quarto emprego. Menina, pensa, a quarta vez em que eu estava trabalhando para uma outra pessoa, o meu quarto emprego foi realmente na comunicação, no rádio. E eu encarei o desafio ali naquele momento, mesmo com 15 anos, de estar me comunicando. E aí hoje as pessoas viram e falam, nossa, mas você tem o dom da comunicação, você fala muito bem, você se comporta muito bem, porque você nasceu com esse dom. Mentira, gente. Quando eu comecei com 15 anos, eu realmente já tinha uma aptidão para comunicação, mas porque eu já vinha treinando, eu sempre gostei de apresentar ali os trabalhos na escola, lá estava eu sempre muito ousada, com muita ousadia, porque no mundo dos negócios, quando a gente vai fechar contratos, quando a gente vai fechar vendas, a gente tem que ser ousada. Lá estava eu, na ousadia, me colocando em situações desafiadoras frente a um público, em um palco, com um microfone. Então, quando eu entrei no rádio com 15 anos, eu já gostava, mas não tinha técnica, não tinha realmente toda a aptidão que eu tenho e que eu construí ao longo de minha jornada. Por que que eu te digo isso? Para que você entenda que a sua comunicação, as suas técnicas de venda, as suas técnicas de oratória, a forma como você atrai, magnetiza o seu cliente através do seu posicionamento, são coisas trabalháveis, treináveis. A comunicação, ela é treinável, desde que você esteja aberta a essa melhoria. O que aconteceu comigo durante muito tempo no rádio, por exemplo, enquanto eu estava ali no rádio, é que eu vi muitos comunicadores
com grande potencial de crescimento, de desenvolvimento, se perdendo em meio a questões relacionadas ao eu já sou, eu já sei, já estou pronto, o que eu faço já me proporciona aqui esse salário de 3, 4 mil e se contentou com os 3, 4 mil e realmente não quis avançar, não quis melhorar, aguçar as suas técnicas e se perdeu ali no meio do processo. Portanto, você que está me assistindo nesse momento, se você ainda tem essa mentalidade do já estou pronta, porque já faturo tanto na minha empresa, porque já tenho tantos anos. Gente, profissional que tem já 10, 15 anos de carreira e se orgulha de ter um faturamento mediano, se orgulha de ainda estar no mesmo lugar em que começou, reveja os seus pensamentos, reveja tudo isso. Será mesmo que é aí que você merece estar, já que você tem tanta experiência? Ou será que durante esses anos você só viu o tempo passar e não adquiriu bagagem? Porque não adianta nada também você esperar o tempo passar na sua profissão. Ah, eu advogo. Já ouvi isso muito, viu? Já advogo há 10 anos, tenho aqui meu escritório físico, tá tudo muito bom. E você, que é uma pessoa que tem toda essa bagagem, tem 10 anos de experiência, imagina só você com toda essa bagagem ensinando outras pessoas. Imagine só, você merece escalonar muito mais o seu negócio e não permanecer onde ele está. Então, esse pensamento de que realmente o tempo, ele simplesmente por passar te gera bagagem, te gera experiência, é um erro. Muitas pessoas caem na cilada do tempo como experiência de vida. Então, se você entende que precisa melhorar, que é necessário, que está precisando de um algo a mais para o seu negócio, nós sempre precisamos estar em processo de aprendizado. Nós sempre precisamos estar buscando mais, sempre há alguém para nos ensinar mais sobre algo que nós ainda não dominamos, sobre algo que nós ainda não sabemos. Então, já tá anotando aí, gente? Isso aqui já é a aula, viu? Você anote isso daí e esteja aberta a novas experiências. Quando você se permite se colocar, eu, Sarinha, de 15 anos, quando eu me permiti ir para o rádio e falar diante de várias pessoas num programa de rádio, eu me coloquei em uma situação desafiadora. No primeiro dia eu fiquei nervosa. A barriga doeu, tremedeira, suor, todos os sintomas de nervosismo, que inclusive a gente consegue trabalhar eles futuramente. Vocês vão aprender aqui as técnicas. Mas quando a Sarinha se colocou naquela situação desafiadora, a cada vez em que ela se colocava em uma situação desafiadora nova, aquilo ia ficando natural. Então chegou um momento em que eu sentava dentro do estúdio, abri o microfone para falar, eu não me sentia mais nervosa, porque era algo natural, cotidiano. E é quando algo fica natural que você precisa buscar novos desafios, para que você se habitue cada vez mais com desafios. Nós temos a mania muitas vezes de procrastinar e deixar as coisas que precisam ser solucionadas. O elefante da sala, já ouviu esse ditado? Não tira o elefante da sala. Deixa lá aquela situação desafiadora, aquela questão que você sabe que precisa resolver, aquela coisa que você sabe que precisa fazer para queimar a ponte e não faz por medo. Quanto mais vezes você se colocar em situações de desafio, em situações complicadas, difíceis para você. Ah, Sara, o que é uma situação complicada? Vou me meter numa dívida? Não é esse tipo de situação complicada. É o tipo de situação desafiadora que vai trazer crescimento. Se para você é um grande desafio fazer uma sustentação oral, se para você é um grande desafio dar uma palestra, dar uma entrevista, fazer algo nesse sentido, se mostrar nos stories, gravar um vídeo mostrando seus produtos, ofertando para o seu cliente precisa e quer oferta. Ele chega no seu perfil, tá lá aquele perfil capenga, sem oferta, sem produto, ninguém sabe o que você faz. Tá vendo lá o nome da loja, o nome que você é advogada, mas não sabe com o que você trabalha, o que você faz. Então, quando você se vê nessas situações desafiadoras, encare-as. Quanto mais vezes a gente encara situações desafiadoras com maior frequência, mais natural aquilo fica. Isso vai diminuindo o seu nervosismo, porque quando surgir uma situação desafiadora e nova, você já vai ter passado por tantas outras durante a sua jornada,
que você vai olhar para aquela situação desafiadora e nova e vai pensar, bom, é só mais uma, já passei por tantas outras, vou me comportar dessa e dessa forma e eu vou conseguir passar por isso aqui. Não significa que você vai se dar super bem em todas essas situações e que você vai estar lá sempre tendo o melhor resultado, um resultado apoteótico, mas você vai ter um resultado. E aí, independentemente se esse resultado ele é positivo ou negativo, você vai extrair experiência daquilo. Experiência não tem a ver com o lapso temporal de vida de uma pessoa, tem a ver com as situações em que ela esteve inserida. As situações é que nos fazem mais experientes. Imagina só se eu não tivesse aceitado aquela primeira vez a minha oportunidade, eu não teria tido outras oportunidades ou teria negado outras oportunidades, porque não teria passado por aquela primeira experiência e, portanto, não teria bagagem para aceitar outras oportunidades. Talvez a oportunidade que você não tem hoje ou se nega a ter hoje é porque você negou uma lá atrás. E talvez por você negar essa agora, por medo, porque, Sara, então agora eu neguei as de trás, não tem como aceitar as da frente. Não. Pense para adiante. O que passou, passou. Agora você está na trilha do sucesso. Você está trilhando a trilha do sucesso e já sabe o que deve ser feito. A oportunidade que você nega hoje por medo, porque você acha que é incompetente, porque você tem crenças limitantes que te dizem o tempo todo que você não consegue. Vou beber minha água aqui enquanto isso vocês vão deixando o like e se inscrevendo no canal. Essa oportunidade que você nega por todas essas crenças hoje é a oportunidade que, independentemente da experiência que você vai tirar dela, se é boa ou ruim, você vai utilizar isso para novas oportunidades lá na frente. Não necessariamente oportunidades que vão surgir, que vão cair do céu, mas oportunidades que você vai fazer e produzir. Porque anota aí, esse é um outro ponto. Quanto mais vezes a gente se coloca em situações complicadas, tem experiências e tem oportunidades que muitas vezes elas surgem realmente, o cavalo arriado passando na frente da casa da gente. Muitas vezes é assim. Mas quanto mais experiências você tem, mais oportunidades você cria. Você passa a entender o jogo, percebe o movimento das pessoas e começa a entender as oportunidades que vão aparecendo. E cria as suas próprias oportunidades. Mas se você é uma pessoa que não se permitiu, que está cheio de crenças, quando você tiver uma visão de uma oportunidade, você vai pensar, é coisa da minha cabeça. Não vou, tenho medo, nunca fiz isso, por que eu vou fazer? Por que eu vou me colocar nessa situação? Isso é coisa da minha cabeça, não vai dar certo. Eu não tenho capacidade para isso. Viajei na maionese e vai lá e perde a oportunidade de construir uma oportunidade a partir de uma visão que você teve. Mas se você já teve experiências que te comprovam que você realmente tem capacidade, você olha para uma situação, constrói uma oportunidade na sua mente e pensa, sou capaz. Vou fazer. Mesmo que o resultado não seja positivo como esperado, terei a experiência de fazer isso. E isso fará com que você, no futuro, quando surgirem novas oportunidades ou você as fizer, você vai aperfeiçoando e lapidando. Vocês percebem que tudo que a gente está falando aqui hoje é sobre lapidação? Nós somos pessoas lapidáveis, tudo que a gente tem é construído. Sara, mas você não está falando de comunicação? Exatamente, mas antes da gente tratar de comunicação, técnica de oratória, técnica de como você se comunicar, como você se portar diante de uma câmera, como você segurar o microfone, a gente precisa trabalhar a sua mentalidade. Porque antes de você colocar para fora, você pensou naquilo antes. E aí, quando você está falando, pensamentos vêm à sua mente. Quando você está se comunicando com o seu cliente, quando você está fechando uma venda, você está ali tendo pensamentos que podem te sabotar e influenciar diretamente no resultado que você vai ter naquela reunião, naquele fechamento, naquela audiência, naquela sua prospecção de um cliente novo que você quer trazer para você na sua empresa. Portanto, entenda, você precisa trabalhar a sua mentalidade, precisa se permitir se colocar em situações de desafio. Eu me lembro muito bem
quando eu me mudei de cidade, recebi a oportunidade lá de trabalhar numa emissora de rádio, e aí mudei de cidade. Quando eu mudei de cidade, eu ainda muito menina, não tinha essa visão de construir oportunidades, porque senão hoje eu tinha feito o quê? Já tinha batido na porta das primeiras emissoras, né? Se fosse eu com a minha mente hoje, com a experiência que eu tinha na época. Hoje, com a minha experiência e a minha visão, e enfim, com a idade e tudo mais que veio, eu faria completamente diferente. Mas a Sara, com a visão que tinha, não fez nada. E ela procurou um emprego em uma loja, uma boutique, uma loja de roupas. E lá eu trabalhei durante algum tempo nessa boutique, nessa loja de roupas, vendendo ali roupas de luxo, sapatos de luxo. Foi quando eu comecei a entender o processo de vendas, já vendia alto ticket, né? Já vendia ali o high ticket, já vendia para as pessoas que queriam pagar mais caro por produtos melhores. Tinha uma experiência diferente naquele lugar. Mas apesar da Sarinha não ter a expertise naquela época de bater lá na porta da rádio, pedir um emprego, dizer, olha, eu trabalho com isso aqui, eu já tinha a expertise do networking. E eu conversava com as pessoas e muito comunicativa, contei para elas, saía contando que eu era locutora, na época eu chamava de locutora, hoje eu entendo que a comunicação vai mais adiante. E eu falava, olha, eu sou locutora, eu não tô agora no rádio, mas eu sou uma locutora. E assim eu me comportava como sendo tal. Porque às vezes você tá esperando para se comportar como empresária porque ainda tá na CLT e está perdendo a oportunidade de demonstrar para as pessoas que você já tem a oferecer. E num desses meus networkings, a pessoa falou assim, ó, um locutor, eu tô saindo de uma rádio, e me indicou. E lá foi o dono da rádio pessoalmente me convidar para trabalhar na emissora, na loja em que eu trabalhava, pedi autorização para a dona para me liberar, para eu trabalhar nessa emissora de rádio. Lá, durante muitos anos, eu aprendi muita coisa, vivi muita coisa, depois vim para a cidade onde eu moro atualmente, com outra proposta, trabalhei muitos anos também, muito aprendizado. Mas enfim, o fato é que a comunicação, ela nos ajuda em vários aspectos, não só quando nós estamos utilizando ela diretamente com o objetivo. Quando você está ali no processo de vendas, você já está com o seu script, já sabe exatamente qual é o objetivo, mas também para a vida. Quando você constrói uma rede, quando você constrói networking, quando você entende quais são as pessoas que você tem que ter perto como amigo, quando você tem as pessoas que você tem que ter perto para ter como colegas, as pessoas que devem saber mais ou menos, as pessoas que devem saber sobre o que você oferece e sempre estar se comunicando como o que você representa. Você, de uma vez por todas, tire de sua mente que você é aquilo que a sua formação de base diz que você é. Você é uma empresária, você é uma comunicadora, você é uma vendedora. Então, perceba que você tem que se comportar como tal, independentemente da situação. Você tem que se vender para as pessoas. Uma coisa que eu aprendi a duras penas é que... Bebe sua água daí também, hein? É que sempre tem alguém te observando. Por mais que você acredite que não tem ninguém te olhando, dobrar uma roupa numa loja. E aí depois trabalhei como gerente também numa loja de roupas. Por mais que você ache que não tem ninguém te observando, jogar uma poeira para debaixo de um tapete, fazer um negócio errado, fazer uma coisa certa, ser prestativo, sempre tem alguém te observando. Então, tenha sempre a conduta e porte-se sempre como o que você quer ser reconhecido. Se você não quer ser reconhecida como uma pessoa desleixada, a pessoa que faz as coisas mal feitas, a pessoa que chega atrasada, então seja pontual para ir na padaria. Se você falou que ia chegar na padaria 8 horas, chegue 8 horas, porque sempre tem alguém te observando. Se você falou para sua manicure que é 7h30, é 7h30 que você chega. Porque por mais que você ache que essas pessoas não fazem diferença no seu network, na sua vida, elas fazem. E outra, independentemente da diferença que essas pessoas fazem ou não na sua vida, o seu compromisso consigo mesma de ser verdadeiramente aquilo que você quer que as pessoas enxerguem de você,
deve ser verdadeiro e deve ser concreto. Então, seu compromisso consigo mesma. Se você quer ser reconhecida como uma pessoa que vende muito, que vende produtos caros, que tem uma prestação de serviço excelente, então internalize e haja como tal, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, com as pessoas que você convive, entendendo que você está sempre sendo observado pelas pessoas e todas as pessoas do nosso convívio fazem parte do nosso networking. E quando você menos espera, você se surpreende com essas pessoas. E um outro ponto é que, enquanto isso, você trabalha a sua mentalidade. Porque, como eu falei, você comunica-se não só a partir do momento que você fala, que você despeja, que você gesticula, mas primeiramente, internamente. E essa comunicação interna, ela deve estar muito bem alinhada com aquilo que você quer expressar para as pessoas. Senão, vai acabar passando a mensagem errada, tá bom? Minha gente, essa nossa primeira aula tá fogo, hein? Tá anotando tudo? Já se inscreveu aí no canal, deixou o seu like, ative as notificações. A nossa trilha do sucesso são aulas mais longas. Sempre aqui tem vídeos mais curtos no canal, então essas aulas são realmente para despertar vocês para um conteúdo mais denso, para você que realmente quer transformar a sua vida, a gestão do seu negócio, transformar aí a sua empresa. Essas aulas são para você. Então encaminhe agora essa aula para aquela sua amiga empreendedora, amiga CLT que quer sair do CLT, quer empreender, para aquela advogada que tem muita dificuldade em prospecção de clientes, que não sabe se posicionar ainda nas redes sociais, ou que no off, né, tem medo de fazer audiências, tem medo de se posicionar em sustentações orais. Então, definitivamente, essa é uma aula rica para todo e qualquer empreendimento. Porque quando a gente fala de mentalidade, existe uma vastidão de questões que precisam ser tratadas antes da gente partir para a técnica. Porque de nada adiantaria eu te passar um monte de técnicas aqui. Técnicas de venda, técnica de comunicação, técnica de oratória, técnica para melhorar a dicção, técnica da caneta, técnica do balde, técnica da taça, técnica do... E você não estar com a sua mentalidade alinhada. Não conseguir aplicar isso na sua vida. Isso, vários cursos já entregaram. Lá dentro da minha mentoria, as mentoradas sabem que, e muitas delas já haviam comprado cursos de comunicação, de vendas de oratória, mas agora estão vendo o jogo mudar, o jogo virar. Por quê? A mentalidade, ela deve ser trabalhada. Questões específicas do negócio devem ser trabalhadas com especificidade para que possa ter resultado válido. Curso, um monte de gente já comprou, um monte de curso de comunicação de oratória que são muito válidos, mas o seu olhar, quando você compra um curso desses, deve estar voltado para o seu momento. É o meu momento de comprar um curso? Eu vou conseguir aplicar todas essas técnicas? Eu estou preparada para aplicar tudo isso no meu negócio? O meu negócio já tem estrutura para eu aplicar aqui esse estilo de posicionamento no digital? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E a exclusividade de uma mentoria é uma das benesses, né? Vocês vão estar ali em contato direto comigo e a gente vai tratar diretamente do seu negócio e a sua comunicação voltada para o seu negócio, voltada para o seu cliente. Percebe? Minha gente, foi lindo estar aqui com vocês nessa nossa primeira aula. Muitas outras aulas virão, sempre uma vez a cada semana. Estarei postando todas as quintas-feiras as aulas para vocês. Portanto, fiquem atentas, ative o sininho das notificações e até a nossa próxima aula aqui do Trilha do Sucesso.